Deus realmente nos surpreende, né? Esse vinho que está emanando do céu tem transbordado de maneira tão intensa que nós, mesmo sendo os preletores, somos primeiros a receber do transbordar, né, meu amor? Deus escolheu esse tempo para nós estarmos aqui com vocês. Eu não posso esconder que tem sido um tempo profundamente edificante estar mais próximo, né, dos meus irmãos, né, aqui da Igreja da Paz, em Barueri. Bom, eu prometo não me alongar, mas eu quero pedir muito sua paciência, seu amor, sua atenção, porque eu digo que o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu me sinto no dever de dizer que, ainda muito embora jovem, um jovem pastor, mas eu sempre digo que eu sou cobaia da visão do MDA. Eu nasci através da visão do MDA. Isso ocorreu no ano de 1993, mas precisamente em abril de 1993. Foi o dia que eu me curvei ao amor de Jesus. Foi o dia que eu dobrei meus joelhos e pedi perdão dos meus crimes, das minhas culpas, dos meus pecados diante de Deus. E ao longo desses quase 23 anos, nós temos visto que os líderes que efetivamente alcançam resultados significativos em Deus, quando nós falamos líderes, aí nós abrimos o leque, porque nós falamos até de um líder de célula, até o pastor presidente de uma denominação. E ao longo desses anos, e quando nós começamos a entender, e mais precisamente no ano de 1999, quando foi oficializado a visão do MDA, nós vimos a explosão de um crescimento qualitativo, e essa qualidade gerou a quantidade do crescimento da igreja. Sempre diz isso, você já ouviu ou não é errado ouvir sempre. A qualidade gera quantidade. A quantidade não gera qualidade. Não é porque nós vemos prédios, estruturas enormes com muita gente que aquilo represente uma qualidade. No geral, não há qualidade na fé daquelas pessoas. Então, no ano de 1999, nós, quando foi oficializado, nós já vínhamos desfrutando de uma explosão, mas depois aí explodiu, não somente no sentido de abençoar Santarém, mas o Brasil e hoje em muitas nações do mundo. Então, como eu disse, eu sou privilegiado de ser o cobaia dessa visão, de ser um dos cobaias, num certo sentido, e tive o privilégio de crescer em todos os níveis de liderança na Igreja da Paz de Santarém. Eu só não fui o pastor presidente, porque só tem um anjo na igreja, não tem vários anjos, e o anjo da Igreja de Santarém é o pastor Geraldo Batista, com a pastora Terezinha. E eu pude galgar todos os níveis de líder de célula, supervisor de setor, supervisor de área, supervisor de distrito, pastor de região. E por conta do crescimento, tivemos que criar uma nova nomenclatura que nós chamamos de supervisor de região. É quando chega a 500 células, você precisa multiplicar para tornar um supervisor de região. Também tive o privilégio também de, ao longo de anos, Jesus tinha Pedro, Tiago e João, né? Era o presbitério dele. Eu
tive o privilégio também de ser, eu não sei se era Pedro, Tiago ou João, mas um desses três eu era, do pastor Geraldo ali em Santarém. Prefiro ser o João, né? Assim, mais choroso, mais amoroso. E claro que eu também quero ser Pedro, ousado, corajoso, né? E ser Tiago, enfim. Então, irmãos, eu tive o privilégio de galgar. Santarém tem 2 presbitérios, tem um presbitério regional e tem um presbitério local. O local é exatamente onde está Pedro, Tiago e João. É onde as decisões são tomadas, onde as decisões são tomadas sobre tudo, ordenação de pastores, enfim. E eu tive o privilégio também de, por muitos anos, estar ali com o pastor Geraldo, trabalhando ao lado dele. E ao longo de anos, nós fomos vendo que os líderes que efetivamente cresciam e tinham resultados com qualidade, esses líderes, eles tinham características, eles desenvolviam algumas características que outros, por sua vez, não tinham essas características e, consequentemente, a obra que ele estava fazendo estava prejudicada, e é prejudicada. Não há crescimento como deve ser. Não tem aquele crescimento, começa o ano e termina, e ele não alcança as suas metas, não alcança os resultados que Deus quer que ele alcance. Então, nós fomos, mais uma vez, sou apenas um lavador de pé e sou muito jovem. Hoje eu estou fazendo 45 anos hoje, jovem, vocês estão vendo, né? Bonito, essas coisas aí, né? Então, muito embora jovem, mas já temos um acúmulo de experiência que evidentemente não nos envaidece. Nós sempre falamos que se nos gloriamos na cruz de Cristo. Essa é que é a verdade. Eu sempre digo que eu sou apenas um lavador de pé, muito embora ocupando o cargo máximo, segundo uma revista, a maior igreja em células do Brasil, localmente, ocupando o cargo máximo. Mesmo ciente disso, eu sou consciente que eu sou apenas um lavador de pé. A prova é que nós deixamos tudo para começar novamente como liderar uma célula. Esse ano a gente vai começar liderando uma célula aqui em São Paulo. Então, irmãos, ao longo desses anos, nós vamos vendo exatamente isso, que os líderes que prevaleciam, que conquistavam, eles desenvolviam qualidades. Evidentemente que os outros que não alcançavam resultados, eles não desenvolviam como deve se desenvolver essas qualidades que o Espírito Santo pediu para estar falando nessa manhã. E não são muitas, são apenas 3 características que nós vemos na vida de alguém que tem resultados a curto, a médio e a longo prazo. Por que eu digo curto, médio e longo prazo? Porque, às vezes, o sucessor tinha essas qualidades, mas ele foi embora. E quem recebeu não desenvolveu as qualidades e comprometeu com isso o crescimento. A coisa começou, ela ia muito bem e começou a retroceder. Por quê? Porque não se desenvolveu essas qualidades. Então, eu não tenho dúvida, o Espírito Santo há de nos ajudar, né? Eu creio que esse vinho que está jorrando abundantemente, desde quinta-feira à noite, hoje as comportas do céu vão abrir poderosamente sobre a nossa vida. É tempo de sair daqui embriagado mesmo desse vinho. Amém, querido? Quanto dizem amém? Evidentemente depende muito da sua fome, da sua sede, da sua vontade de se renovar. Não se põe vinho novo em outro velho, porque vai arrebentar. Isso quer dizer o quê? Que a disposição é minha e sua. Essa é a segunda conferência. A segunda. Então, a sua disposição de receber esse vinho novo que Deus tem para você. Ok? Então, o Espírito Santo colocou para mim, pode colocar aqui, minha querida colaboradora, o meu querido,
as características de líderes prevalecentes na visão do MDA. Eu vou falar da visão do MDA, porque é a visão que a visão que eu nasci, a visão que a gente conhece. É claro que nós respeitamos e amamos todas as visões, todos os modelos, acreditamos que tudo coopera, tudo converge. Mas eu quero me reportar àqueles que estão na visão do MDA. E aí, mais uma vez, vai do líder de célula ao pastor presidente de uma igreja. Essas qualidades, essas características que vão marcar a história de alguém, o ministério de alguém, o crescimento com qualidade de alguém, estão relacionadas direta a essas características. E eu quero orar para isso, eu quero pedir, você curvar a sua cabeça, fechar seus olhos. Querido e amável e doce Espírito Santo, é o Senhor que é o grande, grande comandante desta linda e tão ungida conferência. Desde a quinta-feira o Senhor vem tremendamente usando a vida de todos aqueles que falam, que pregam, Senhor, e por último agora, ouvindo a pastora Luciana, o Senhor sabe como ela nos abençoou com a sua vida, e assim também o pastor Cleiton, o pastor Aías e os demais, todos nós queremos sempre estar sensível à sua direção. O Senhor possa derramar, é o Senhor, somos tudo lavador de pé aqui, é o Senhor que vai derramar copiosamente, fechando esta conferência com chave de ouro, é o Senhor. Nós somos apenas colaboradores. Já somos agradecidos pelo sucesso dessa conferência ao Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Irmãos, eu tenho viajado por algumas capitais, algumas cidades. Tenho pregado em algumas igrejas ao redor do Brasil. Como eu disse, desde 99, 2000, começaram a ir muitos pastores a Santarém. Muitos líderes, eu não diria nem pastores ordenados, mas muitos líderes começaram a ir a Santarém. E começaram a aprender sobre todos os segredos. E purê de batata, fator Barnabé e toda aquela coisa maravilhosa que Deus foi usando por pastoreio. Agora, nós fomos observando, e até hoje é motivo de análise, eu quero me reportar assim, essa questão de líderes e pastores, que eles, o tempo foi marcando positivamente a vida e o ministério de alguém, mas também foi marcando negativamente o ministério de outra pessoa. Interessante. Pessoas que foram em 2001, 2002, receberam o vinho novo e correram. Só que 10 anos se passaram, 12 anos se passaram. E o que nós observamos? Que alguns prevaleceram mesmo. Sabe, arrebentaram. Impressionante, eu vou em igrejas que prevalecem, você sente, sabe, aquela graça, aquele avivamento, aquela coisa, sabe, aquele que tem lutas, evidentemente, mas a gente vê uma atmosfera de avivamento no ar, de crescimento, de multiplicação, de discipulados com qualidades, de santidade. Mas eu vou em outras igrejas que eu lhe digo, eu já do aeroporto eu sinto algo assim, que está travado o mundo espiritual, que não há resultados efetivos. E é incrível, o pastor vai me pegar no aeroporto, e do aeroporto para o hotel ou para casa, e a gente vai ouvindo lamentações, assim. E aí eu falei, e aí meu querido, como você está? Está tudo bem? E a igreja me fala, e pastor, olha, só pela fé, eu vou lhe contar uma coisa, ainda bem que o senhor veio, tem que destravar isso aqui, está tudo preso, e aquilo, eu confesso que eu vou encolhendo assim, até que eu chego alegre no aeroporto, aleluia, mas depois eu já vou encolhendo assim. Por quê?
Porque a gente vê que foi uma igreja, e pessoas que já há anos vêm com a visão, correndo com a visão. Então, assim como igrejas, também tem líderes. Eu por muitos anos, eu fui pastor em Santarém. Foram centenas e centenas, eu digo até de milhares de supervisão, seja no sábado, na quarta-feira, cuidando, indo. Era incrível, você chegava numa célula, estava ali 2, 3 pessoas, um ambiente escuro, uma coisa assim estranha, e você chegava lá e aí e conversava com o líder, e aí, querido, pastor, só pela fé, misericórdia, olha, meu Deus. Aí eu confesso que eu tinha que animar aquele líder. Aí atravessava a rua, de um lado para o outro, chegava no outro lugar, aquele avivamento, céu, aquele ambiente claro, com bastante iluminação, sabe, cartazes e pessoas, e aquela coisa aí, cesta do amor, e aquele negócio forte, incrível, era só atravessar a rua. Aonde que está o problema? Com todo carinho, está no líder, está na pessoa. E eu diria que muitas vezes é por falta de ensino, é por falta de uma predisposição de ser ensinado. Muitas vezes os resultados não aparecem, a gente até que conhece, como nós pregamos ontem à noite, até que a gente conhece demais, mas pratica de menos. Então, irmãos, eu diria que o sumo de uma obra prevalecente está nessas 3 características que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã. Eu peço com muito carinho realmente você abrir o seu coração, porque se você abrir o seu coração, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar e abençoar a sua igreja, a sua célula. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 3 até o 6. Lucas 15, eu acho que está aí no telão, no PowerPoint. Eu acho que está no PowerPoint essa. Mas amém, vamos lá. Lucas 15, 3 em diante. Então lhes propôs Jesus acho que é bom voltar para o 3. Está no 5, né? No 3. Obrigado, querido. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Eu gosto dessa questão dos números, né? 100, 99. E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Isso é muito determinante. Buscar até encontrar, é uma determinação, é uma obsessão até encontrá-la. Quando acha, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então quero falar bem rapidinho, irmão, sobre essas 3 características de um bom líder, que vai prevalecer, Você sabe que na nossa visão, o pastor principal é o líder de célula. O pastor, ele que coloca para o aprisco, ele que confere. Então, a primeira característica que eu quero abordar com os irmãos, que eu vou repetir, que o Espírito Santo está pedindo. Às vezes a minha esposa fala assim: amor, às vezes a sua introdução é longa. É que eu fico aqui ouvindo o Espírito Santo, eu fico aqui preso. Eu quero entrar e ele diz volta, e eu estou voltando. Vou repetir que o Espírito Santo está pedindo para mim repetir. Irmãos, pastores que prevalecem, efetivamente, eles vão desenvolver essas 3 características. Pastores e líderes que vão ter dificuldade com a sua liderança, vão ter dificuldade, eles não desenvolvem como deve essas 3. Ou ele faz bem uma e faz a outra mais ou menos e a outra não faz nada, ou ele faz bem as 3 e é bem sucedido. Então a primeira delas é essa aqui que eu quero abordar. Pode passar para mim, querido. O coração, coloca para mim. Primeira característica de uma pessoa prevalecente.
características de um bom pastor. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E você vai me ajudar por conta do meu tempo. Jeremias 3:15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 10:21. Jeremias 10:21. Eu quero me deter um pouquinho em Jeremias 10:21, se puder, aqui. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram. E aqui vem o que é mais doloroso: todos os seus rebanhos se acham dispersos. Uma certa vez eu ouvi de um grande líder, eu não diria nem tão pouco um grande líder, mas um homem que tem uma igreja. Ele disse assim: aqui na igreja, nós não aceitamos e não ficamos com pessoas que são um problema. Aqui nós ficamos com pessoas com problema. Pessoas que são um problema, daquela porta para lá, a porta está aberta. Em outro momento eu ouvi um outro pastor dizendo abertamente: quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, pode ir embora. Então, essa estupidez, essa falta de amor, essa falta desse amor genuíno por ovelhas, tem sido determinante no fracasso ministerial de muitas pessoas. Eu lhe digo com todo carinho, irmãos. Inclusive, o Espírito Santo novamente está fortalecendo isso aqui. Meu querido irmão e irmã que me ouve, você tem que entender, se você se apresenta para servir a Deus, você tem que entender que você deve amar genuinamente as pessoas. Não tem outra forma. O bom pastor, ele vai dar a vida pela ovelha. Ele vai, se for preciso morrer pela ovelha, ele vai morrer. A maior igreja no Brasil é a igreja dos desviados. E quando você vai investigar o porquê eles estão dispersos, você vai entender que faltou pastoreio. Faltou alguém que pastoreasse, que se importasse. Como eu falei ontem, o taxista está aí disperso. E ele disse, a minha esposa ouviu, minha filha ouviu, ele disse: pastor, quando eu estava bem de situação, os meus dízimos e as ofertas gordas que eu dava, elas eram bem-vindas. Mas quando eu quebrei, eu não recebi um telefonema de ninguém. Ou seja, é uma ovelha dispersa. Eu sei, irmãos, com muito carinho e amor, que tem o lobo, que tem dificuldade. Você sabe de pessoas que um dia foram da sua célula, foram da tua igreja, mas estão dispersos. E não é errado nós analisarmos a nossa vida, se faltou mais amor. Se faltou mais amor por alguém. Porque a grande verdade, irmãos, é que em determinados momentos nós somos limitados no que diz respeito ao amor. Nós somos limitados no que diz respeito ao cuidado. Eu sou pastor, eu sei o que é uma ovelha que morde a gente, que fala mal da gente, que dá trabalho, que some, que desaparece. Eu sei. Eu escolho ser um bom pastor ou um mau pastor. Eu posso encontrar inúmeras justificativas para dizer que eu prefiro que aquela pessoa saia. Irmãos, é importante você entender isso nesta manhã, início de tarde. Um bom pastor, nós temos visto isso, as igrejas lotadas, cheias, cheiro de avivamento. Quando eu converso com o pastor, eu sinto que ele ama verdadeiramente. Porque um cuidado que nós temos que ter, é um cuidado
que às vezes, por ser uma igreja de muitos líderes, nós acabamos perdendo pessoas e nem sabemos que perdemos, porque faltou o coração de um bom pastor. A estupidez no pastoreio tem sido um câncer na igreja do Senhor. E nós não podemos aceitar isso. Líderes que prevalecem, eles amam de verdade. Eles não amam só de boca para fora. Eles não apenas expressam um amor, mas eles vão amar de verdade as pessoas. Eu estou lembrando aqui do pastor Eibe. Uma certa ovelha chegou com ele e disse: pastor, eu quero que o senhor me abençoe porque eu quero ir embora, eu quero sair da igreja. O pastor Eibe falou: olha, é tão difícil isso para mim. E era uma ovelha que já vinha dando certos problemas. Ele falou: mas eu quero marcar uma reunião lá na minha casa, quero que o senhor vá lá. O pastor Eibe foi. E na hora da conversa, ele dizia: me abençoe porque eu quero sair. O pastor Eibe dizia: é difícil porque eu te amo. Ele disse: eu também te amo, mas me abençoe que eu quero ir embora. Ele falou: é difícil porque eu te amo. Pastor, será que dá para o senhor entender que eu não quero ficar com o Senhor, que eu não quero mais ficar nessa igreja, que eu quero ir embora? Será que não dá para o senhor entender? Ele disse: dar, o que não dá para entender é por que você está fazendo isso comigo, porque eu te amo. Eu não quero que você vá, mas eu quero ir embora. Dá para o senhor me abençoar? Eu posso te abençoar, mas é difícil para mim porque eu te amo. Irmão, nessa queda de braço foi umas 3 horas. E ele disse: irmão, se eu abençoando ou não, eu estou indo, tchau. O pastor Eibe falou: mas eu quero que você fique com uma imagem. Uma. Qual? Qual, pastor? Qual? Essa. Que meus braços sempre estarão abertos para te receber. Porque você é filho, porque eu te amo. Irmãos, aquele moço foi embora, passou 2 anos. Mas voltou, porque encontrou, sabia que o pastor Eibe estava amando e pastoreando como deve. Quantos me compreendem aqui, irmãos? Sabe, pessoas com problema, muitas vezes a gente manda para lá. Nós temos que amar as pessoas. O bom pastor, irmãos, ele vai fazer isso. Ele vai dar vida pelas ovelhas. Ezequiel 34, de 1 a 9, eu quero só que você anote. Ezequiel 34, de 11 a 15 também. Mas Ezequiel 34, de 1 a 9, ele fala de pastores que apacentam a si mesmo e não ovelhas. Só para a gente ler aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetizas e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores, não apacentaram os pastores as ovelhas, pastores de si mesmo, pastores de si mesmo. Irmãos, fica claro, o bom pastor, ele nunca vai desistir de ninguém. Por favor, deixa isso vir. Parece tão simples, a gente já ouviu tanto, mas está na hora da gente dar um basta nessa enorme lista de pessoas desviadas. Está na hora. Eu sei que você ama, mas o Senhor quer trazer um vinho novo no que diz respeito ao amor na sua vida. Como disse o pastor Cleito ontem, não é para amanhã, hoje é o dia de pegar o telefone e mandar mensagem. Por quê? Por que muitos não apacentam ao rebanho? Porque apacentam a si mesmo. Porque eles se amam demais. Eles se amam tanto que não dá para amar o próximo. Não dá para se fazer o próximo. O verdadeiro pastor, ele não desiste das ovelhas. Ele está sempre a investir o seu tempo. 2 Coríntios 12, 15. Isso é uma das, se tiver aí, 2 Coríntios 12, 15. Para mim é um dos textos mais fenomenais da Bíblia.
Isso aqui é o meu combustível, viu, queridos? Então, alguém diz assim, mas pastor, o senhor, sim, querido, aqui é meu combustível. Quando eu me encontro cansado, quando eu me encontro saturado, eu vou para cá. Quando eu vejo a postura desse bom pastor, chamado Paulo, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Eu vou me desgastar, mas eu não vou perder você. Eu não vou perder você. Ezequiel 34:14. Se tiver aí, eu quero. Ezequiel 34:14. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão passos bons nos montes de Israel. Tenho 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então, queridos, a primeira característica que eu quero que você nunca esqueça: muitos pastores e líderes não têm prevalecido, porque não têm sido bons pastores. Eles têm perdido pessoas. É muito importante você entender isso e ter uma revelação disso. É bem provável que você já ouviu muito disso, mas nessa manhã o Espírito Santo quer ampliar isso na sua vida. Você tem que receber esse vinho novo. Eu nunca vou desistir de ninguém. Essa palavra mostra que ele decidiu encontrar a ovelha. Ele disse: eu não vou dar repouso, eu não vou dar descanso. Era bem provável que já era no final da tarde. Então ele devia estar cansado, mas ele disse: eu já conferi, só tem 99, falta uma. Eu vou atrás dessa. Em Santarém a igreja cresce muito, mas a gente tem decidido não perder ninguém. Não é que nós não perdemos, ouça bem, nós não queremos perder ninguém. Esse é o nosso coração. Agora, a segunda característica de alguém, de um líder prevalecente, é essa aqui, ó. Pode passar para mim, filho. A característica de ser um bom líder. Existem muitas pessoas que são até bons pastores. Eles amam as ovelhas, eles não desistem delas, eles vão atrás delas, eles pagam o preço. Mas muitos pecam por não serem líderes. E aqui mora o grande perigo. A gente vai à igreja, que a gente fala: mas como que essa igreja não anda? Esse pastor é tão amoroso, tão pastorzaço, como que não anda? Por quê? A gente vai em célula lá, te vê, mas essa pessoa tão querida, por que não vai? Por que não flui? Porque ela é só pastora, faltou ser líder. E aqui mora o grande perigo, irmãos. Existem muitos que não têm resultados, porque são só pastores, eles esqueceram de serem líderes. E Jesus foi um mau exemplo nessa área. Mateus 4,19, disse Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O líder treina e capacita a equipe. O líder, olha só, inspira com seu exemplo. O líder lidera com fé, com amor, com perseverança. Um líder dá direção e cobra feedbacks. Um líder acredita nos seus liderados. Um líder não abre mão de metas e objetivos juntamente com a sua equipe. Um líder lidera. Tem muitos que ficam, eu estou lhe dizendo, prejudica. Porque ele não alcança resultado porque é só pastor. Não estou dizendo que ele deve faltar com amor com ninguém, mas ele tem que dizer, ele tem que liderar, ele tem que dar a voz de comando, ele tem que dizer, como disse o pastor ontem, o sucesso da nossa festa essa noite depende do líder.
Se ele falar, olha, irmão, eu te amo, olha, querido, ó, e tal, ele fica muito no campo do amor. Mas se for líder, ele falou, eu quero você lá. Você faz parte do meu time, você faz parte da minha equipe. Você não pode nem pensar em faltar. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando voz de comando. Ele está liderando. Irmãos, nós precisamos ir nessa direção. Nós precisamos cumprir essas metas. O líder, ele dá a voz de comando e cobra os resultados. Minha esposa está aqui, é um vinho novo que a gente precisa. Eu tenho falado para ela, falei, amor, não tem como liderar só sendo pastor. Tem que ser líder. Se você quer ter resultados mesmo, tem que ser líder. Tem que telefonar, tem que reunir, tem que chamar para perto. Gente, todo mundo lá em casa, quinta-feira, vai ter lá um tambaqui assado. Nós vamos comer um tambaqui assado quinta-feira. Mas estrategicamente, o peixe está assando. Estou falando, lembrando um pouco de Santarém, viu, irmãos? O peixe está assando, o pirarucu, o surubim, que é os peixes de lá. Ele está lá, mas a minha esposa está aqui de testemunha por muitas vezes, reunindo a equipe. Falei, irmão, te amo demais, sou seu pastor, mas nós temos uma meta, nós temos um alvo. Filho, olha só, Hilário, eu não recebi até agora o relatório. Ô Helder, eu preciso que saber se aquela ovelha foi contactada. Ô Lima Júnior, eu preciso que você me diga se você conseguiu alcançar aquela meta que foi estabelecida. O Emanuel, olha, eu quero saber, o seu discipulado está em dia? Isso é liderança. Porque muitos ficam só no campo do pastoreio. E eles acabam não tendo resultados. Eu não estou lhe dizendo, a gente chega em igreja que a gente vê o pastorzão, aquele amor, aquela coisa e aquele negócio, mas a igreja não cresce, porque ele só é pastor. Esqueceu de ser líder, esqueceu de dar, de cobrar resultado, de cobrar o feedback, esqueceu de corrigir, esqueceu de amar ao ponto de corrigir. Todos os meus liderados de Santarém sabiam. O pastor Giovanni nos ama muito, mas ele é firme na hora de cobrar os resultados. Ele nos ama muito. Ele, pastor, é amoroso. Eu sinto, uma das frases que eu mais ouvi na saída de Santarém foi essa, que eu deixei um legado de amor. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo me traz um certo encargo. Por quê? Porque eu sei que se eu for apenas pastor, vai ser prejudicado os resultados. Eu preciso ser líder. E muitos às vezes não entendem. Quando aparece alguém dando voz de comando, quando vem e fala, irmão, não vi você domingo na igreja, o que está acontecendo? Isso é liderar. Não é? Esse moço da parábola falou, rapaz, antes de liderar alguém, eu preciso liderar a mim mesmo. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar para buscar essa ovelha só amanhã, não. Eu preciso ir hoje. Eu preciso montar uma estratégia hoje. Eu preciso ter resultados hoje. Quantos me compreendem, irmãos? Uma unção de liderança, uma graça. Não estou falando para ser estúpido, ignorante. Estou falando para liderar. Nós estamos falando, irmãos, o Espírito Santo, não se escandalize, por favor. O Espírito Santo não tem interesse apenas de renovar o nosso vinho e de derramar uma unção em nós nesses dias. Não, não, não. Ele tem interesse que 2016 seja o melhor ano da sua história ministerial. Ele não quer fazer algo por fazer, não é uma programação solta. Ele é interessante, ele é inteligente. Então eu preciso saber, eu preciso ver, eu preciso avivar o meu povo, mas eu preciso de resultados. Quantos me entendem, irmãos? Então, por isso que o Espírito Santo está dizendo, eu preciso que o meu povo seja pastores top. O grande problema hoje, queridos, com muito carinho, eu estudando um pouquinho das igrejas, muito embora jovem, é que muitos não fazem como devem fazer. Outros, por sua vez, são só líder, esqueceram de ser pastor. São líderes e em nome dos resultados massacram as ovelhas, massacram o rebanho, e estão muito mais interessados nas mãos das pessoas do que na vida delas. O que aconteceu aí? Se tornaram apenas líderes. Se tornaram apenas líderes. Irmãos, precisamos alcançar, e olha, e tá. Esqueceu de amar, de dar um telefonema, de cuidar, de apacentar, de se importar. Foram apenas líderes. Eu estou lhe dizendo, tem igrejas perdendo células e perdendo pessoas,
porque o pastor foi apenas líder, esqueceu de ser pastor, esqueceu de amar. Quando você começa a ver as conversas dentro do rebanho, é errado falar contra um líder, mas a gente vê muitos falando, eu não vejo amor nesse pastor, ele é muito líder, eu não vejo amor nas palavras dele, eu não vejo amor nas ações dele. Ele só cobra, ele só aponta o dedo, ele só faz isso, reclama, e chega no Tadel, e cobra, e tal, mas esqueceu de ser pastor, só foi líder. Quantos me entendem, irmãos? Sabe, perdeu a noção. E olha, me ouça bem, compromete uma projeção, compromete. Quando você começa a ver perder muita célula, muito líder, muitos liderados, se perdendo e células terminando, pode analisar, essa pessoa só foi líder, esqueceu de ser pastor, esqueceu de ser pastor, esqueceu de ser pastor. Quantos me compreendem? Que venha sobre nós uma unção dobrada, um vinho novo do pastoreio. Não desistir, amar, colocar, descer, se importar, telefonar, amar, cuidar, discipular profundamente, não desistir. Sabe, ser aquela pessoa que fala, eu vou achar essa ovelha, eu não perco ela, ela é minha. Ainda que ela desista de mim, eu não desisto dela. Isso é uma unção de pastoreio. Mas eu também preciso ter uma unção de liderança. Estamos começando o ano com 200 células, mas nós precisamos chegar pelo menos o dobro esse ano. E as nossas estratégias são essas. Vamos potencializar os nossos GEs. Eu quero reunir, quero saber como está o seu GEs. Quero saber como é que está as estratégias que vocês estão elaborando com o Fator Barnabé, com o Projeto Natanael 3. Eu quero resultado. Veja só, isso é ser líder. Jesus foi o maior líder que eu conheci, porque deu voz de comando, porque liderou. Quando teve que chamar a atenção de Pedro, chamou. Arreda Satanás. Mas quando teve que amar, amor, não é? Pedro, você me ama. Então, liderança, voz de comando. Essa é a segunda característica de um líder prevalecente, de uma igreja prevalecente. Muito amor, mas muita liderança, muita liderança. A terceira e última para a nossa análise, a característica de um bom gestor, de um bom gestor, de um bom gestor. Você pode observar Lucas 15:4, só para a gente pensar. Lucas 15:4. Ainda lhe propôs essa palavra: qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas? Aqui você começa a ver gestão. Quantos me entendem? Gestão, 100 ovelhas. Depois ele conta, dá só 99. Quando eu olho na Bíblia, Atos 4:4, se tiver para jogando bem rapidinho, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Começa a perceber, 5.000. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Atos 9:31, Galiléia e Samaria, edificando-se no caminho, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, em número. Atos 16:5, Atos 16:5, Atos 16:5, Atos 16:5. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Então, queridos, quando eu vejo número, não é? Quando eu vejo planilha, quando eu vejo gestão, quando eu vejo, queridos, nós estamos com 100 células, precisamos alcançar 200 células. Queridos, perdemos tanto, eu vejo gestão. A gente vê pessoas e líderes que você chega em igrejas e células, e, enfim, você pergunta, quantas células tem a sua igreja? Eu falo, rapaz, estava com 70, mas agora eu acho que não tem 50. Não, peraí, só tem 40. O que você entende aí? Faltou o quê? Gestão.
quando eu vejo a parábola, eu vejo o Senhor dizendo que um bom líder, isso vai de um líder de célula, um pastor, ele não vai estar, ele sabe onde quer chegar. Ele é um pastorzaço que ama as ovelhas demais. Ele é um líder que dá feedback, mas ele tem uma planilha na mão. Ele é gestor. Ele fala, rapaz, eu quero que a minha célula chegue pelo menos a tantas células esse ano. Eu vou trabalhar para isso. Ele sabe quantos MDA tem. Ele sabe quantos GS tem. Ele sabe, irmãos, ele tem gestão na mão. Toda a igreja que prevalece, eu começo a conversar com o pastor, eu percebo que ele desenvolve essas 3 características. Toda igreja que começa a entrar em decadência e ter problema, eu percebo que está falhando nessas 3 características. Está faltando ser pastor, está faltando ser líder e está faltando ser gestor. Um bom gestor, ele é um bom administrador. As funções básicas de um gestor, ele planeja, ele organiza, ele coordena, ele comanda. Ele é proativo, ele é ousado, ele é criativo. Ele trabalha para atingir metas e objetivos. Ele tem uma visão do futuro, ele quer resultados. Isso é gestão. Isso é gestão. Tem gente que, você já ouviu isso, não é errado ouvir de novo, que fala assim, números, números, números. É, irmão, números. Você sabe que Deus gosta de números, que a própria Bíblia tem um livro que chama Números. Amém? Números. Então, líderes que prevalecem, eles não abrem mão disso. Ele fala, estou começando o ano. Eu tenho debaixo da minha cobertura 35 células, é número. Eu tenho 500 ovelhas, número. Irmãos, me ouça, por favor. Deixa isso vir como uma revelação, porque eu estou lhe dizendo, se isso tomar conta da sua vida, se prepare para crescer com qualidade e quantidade. Se prepare. Vou repetir que o Espírito Santo gritou aqui no meu ouvido. Ele não tem interesse de derramar uma unção para demorar 3 dias. Ele tem planejamento. Se você tem fé, receba. Aí, 2016, eu vou usar a igreja de Barueri, porque está sediando, mas vale para você também. 2016 vai ser o melhor ano da sua história ministerial. Você crê nisso? Fique em pé nesse momento. Eu sou apenas um lavador de pé, irmãos. Tenho tanto que aprender. O Ministério de Louvor já pode vir chegando aqui para a gente estar encerrando. Mas eu ouvi nitidamente o Espírito Santo me direcionar para essa palavra. Tem muitas outras palavras com mais, enfim, mas ele falou, não, eu não tenho interesse. Eu tenho interesse que a minha igreja desenvolva essas características. Porque eu tenho interesse que a conferência do ano que vem seja melhor do que a que passou. Com mais unção e mais líderes. Mas para isso acontecer, meu irmão querido, é preciso você avaliar. Você que é um líder de célula, pastor, eu nem sou ainda um líder de célula, mas você vai ser. Você que é pastor de uma igreja, o Espírito Santo está me pedindo, para pedir para você avaliar a sua vida. O reino de Deus está com uma ardente expectativa nessa manhã, início de tarde aqui. Porque se você receber essa unção, meu irmão, essa unção, eu ainda me considero um cidadão de Santarém. E vou me considerar sempre. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Deus escolheu aquela cidade. Assim como Ele escolheu Nazaré. Foi Ele que escolheu. E eu creio sinceramente na transferência de unção. Eu creio que pode vir sobre você uma porção dobrada. Se você crer. A nossa raiz em Santarém
ela foi marcada com essas 3 características. Eu cresci, irmãos, minha esposa está aqui, vendo o pastor Eibe falando, amando, não desistindo de ninguém. Até hoje isso é dele. Eu nunca vi o pastor Eibe sem liderar. Sempre foi um líder top. Um líder que dá voz de comando, que cobra feedback, que não abre mão de liderar, de lutar pela excelência da igreja, lutar pela excelência dos cultos de celebração. Eu ainda participei, ainda que à distância na época, vi no pastor Eibe um grande gestor. Não é, mozão? Você disse que ouviu ele falando, olha, irmão, nós estamos aqui, agora imagina, olha a gestão, imagina se só um ganhar mais um. Estamos com 500 pessoas, se só um ganha mais um, vamos adicionar mais um. Agora em 2000 e tal, nós vamos estar com tanto, mas em 2000 e tanto, pensa se mais um. Gestão. Quero, Gildo, cadê aqueles relatórios? Eu preciso saber. Cadê? Gestão. Seria iminente o sucesso do ministério dele. Então, queridos, o que temos para dar, como eu ouvi da pastora Luciana ainda há pouco ouvindo, é a vida dela. Essa pregação é top, porque você prega com a vida. É subir, não precisa falar nada, já pregou. Então é a nossa história é essa. Aprove o Senhor me trazer para estar entre vós nesse dia. Então, essa transferência, nós queremos lançar sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E é claro que, como é que funciona, pastor? Vou lhe explicar. Funciona quando você crê, filho. Porque tudo que acontece comigo e contigo é pela graça mediante a fé. Então, se você crê, vai acontecer exatamente. Você já era um bom pastor, se prepare para ser um pastor espetacular. Top. Que ama, que dá vida, que... Você já era um líder, se prepare para ser um líder espetacular. Que sabe liderar, que tem os seus liderados com você. Se você já era um gestor, prepare-se para ser um gestor de alto nível. Agora, se você reconhece que faltou mais, pastor, eu preciso ser mais, eu só fui pastor. Talvez o meu grande pecado foi esse. Só pastor, só amei. Esqueci de dar uma palmada. Esqueci de corrigir. Esqueci de cobrar resultados. Eu não fui líder. Fui só pastor. Outros, por sua vez, diz, pastor, eu avalio a minha liderança e eu sinto que eu estou perdendo algumas pessoas, ou alguma coisa não está dando certo, porque eu fui só líder. Ou eu fui metade líder, metade... Está comprometido. Uma pessoa que não dá um abraço, que não diz uma palavra, eu te amo, que só telefona para querer saber dos relatórios. Querido, cadê seu relatório? Uma certa vez alguém falou, querido, cadê seu relatório? Eu falei, pelo menos me dá bom dia. Pelo menos me dá bom dia antes de pedir os números. Porque esse lance de, cadê o relatório? Tinha pessoas tendo problema de insônia com o relatório. É verdade. Só um relatório. Acordava no meio da noite, cadê o relatório? Que relatório? Porque a pessoa só quer, irmão, o relatório são números, mas mais do que um relatório, tem alguém por trás, que merece ser respeitado, que merece ser amado. E se nós não tivermos esse entendimento, vai comprometer a nossa liderança. É preciso ser humilde, irmãos, para reconhecer que erramos, que falhamos, que precisamos de um vinho novo. Precisa ser humilde, para bater no peito e dizer, Senhor, eu quero essa tríplice unção. Eu quero, se o Senhor deu para o pastor Eibe, e o pastor Giovanni representa aquela terra, eu quero o que tem lá.
O que não presta, eu vou deletar. Mas se tem coisa boa, eu quero. Eu quero sair daqui dessa conferência um pastor melhor, um líder melhor. Eu quero ser alguém que faz uma gestão melhor. O Espírito Santo está me falando claramente. Irmãos, pega isso com graça, e você verá. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você verá a glória, a manifestação da graça. Você vai dizer: rapaz, eu comecei o ano bem. Sabe quando você ouve alguém dizer: eu comecei o ano com o pé direito? Pois é, essa conferência é janeiro, primeiro mês de 2016 é janeiro. E por ironia do destino, é mês do meu aniversário, e da minha esposa, e Dudu. Então, meu querido, eu quero que você venha, não como rito, mas é alguém que crê mesmo. Fala: rapaz, é chegada a hora. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero. É vinho novo em odres novos. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Esse reconhecimento. Talvez você só foi pastora, só foi pastor, esqueceu de ser líder. Talvez você foi só líder, esqueceu de ser um pouco mais pastor. Talvez nunca se importou com a organização, com números. Deus quer trazer essa tríplice unção na tua vida. Eu quero que você adore o Senhor por um instante. Eu quero que você adore Ele por um instante. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Você vai almoçar, você vai descansar, mas aproveita tudo que Ele preparou para você nessa conferência. Adore a Ele por um instante. Nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tomai, lamai, shaque minore, tocante cante mais.